Fala comigo, estudante. Colossenses capítulo 3 e o nosso desafio continua. Paulo começa esse capítulo falando sobre a nossa condição. Nós que um dia depositamos a nossa fé em Cristo, um dia nos arrependemos dos nossos pecados, nós passamos a ter uma nova vida, nos tornamos novas criaturas. Ele diz: se vocês de fato ressuscitaram com Cristo, ou melhor, já que vocês vivem essa realidade, ressuscitaram com Cristo, nasceram para uma nova vida, vocês precisam priorizar de alguma maneira as coisas do alto, as coisas relacionadas ao reino de Cristo e não mais o reino de vocês. Eu sei que isso é um nível muito grande, muito alto e talvez muito distante da nossa realidade. Nós até cantamos: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, no refrão cantamos um aleluia bem forte, mas na maioria das vezes a nossa agenda cheia mostra que nós temos outras prioridades que não é as coisas do alto. E o grande ponto aqui é nós tentarmos pelo menos um equilíbrio entre as nossas tarefas, entre aquilo que nós temos que fazer, tentar mesclar aí o relógio, os nossos compromissos, para que nós tenhamos também tempo para as coisas do alto, para as coisas do reino de Deus. Eu sei que em tempos de dificuldades, em cenários difíceis, principalmente quando nós falamos do cenário econômico, isso é cada vez mais difícil, porque muitas vezes nós vamos ter que investir parte do nosso tempo para fazer algum tipo de outra atividade, para poder complementar aquilo que nós precisamos, e isso faz com que o cumprimento dessa ordem fique ainda mais difícil, mas que Deus nos dê graça para priorizarmos de alguma maneira as coisas do alto, as coisas do reino dele, enquanto ele cuida das nossas coisas, enquanto ele acrescenta as nossas outras necessidades. Em segundo lugar, ele utiliza o cenário de uma troca de roupas. Imagine você, depois de um dia de trabalho, imagine que você foi para uma fazenda trabalhando no campo e você volta de lá todo sujo, suado, a roupa com terra, com barro, se você mexeu com gado, talvez sujo de bosta de vaca, e essa roupa vem com você para casa e naturalmente espera-se que você tire ela, tome um banho, passe ali cremes, perfumes, e depois coloque uma roupa nova, uma roupa limpa. Esse é o que se espera e é o que a maioria das pessoas fazem. Por mais que existem algumas pessoas que a gente sabe que passa de um dia para o outro sem tomar banho, mas isso é um assunto para outro momento. Essa mesma expectativa e essa mesma dinâmica é o que a palavra de Deus espera, é o que Paulo espera e ordena em relação a nós como cristãos. Ele coloca a nossa velha vida, o comportamento da velha vida antes de Cristo, como sendo essa roupa velha, que deve ser tirada, que deve ser substituída por uma roupa nova. Ele diz: livrem-se disso, e aqui existe uma lista de coisas muito feias, de pecados que podiam ser vistos e contemplados na nossa vida. Ele diz: substitua, troca isso por uma nova roupa, revistam-se de bondade, humildade, perdão e um perdão na mesma medida com que nós fomos perdoados da parte de Deus e muita tolerância para nós suportarmos uns aos outros. E é importante destacarmos aqui que não existe uma distinção, ele diz, todos precisam viver essa realidade. Todos, aqui não existe judeu, não existe gentil, não existe escravo, homem livre, todos nesse sentido estão debaixo dessa mesma ordem e dessa mesma expectativa da parte de Deus. Em terceiro, ele fala sobre a atuação da palavra de Deus nas nossas vidas. Esse desafio, por mais que para alguns foi um grande pontapé inicial para ter um comprometimento de ler com regularidade a palavra de Deus, não pode ser a única forma de contato com a palavra que nós devemos ter. Nós devemos estar presentes nos cultos, ver também o que Deus tem para falar através de pregadores, expondo a sua palavra, e outros tipos de leitura, outros tipos de estudo. Isso deve fazer parte da nossa rotina, até o ponto que nós venhamos a transbordar e ter essa habitação extravagante, que é o sentido dessa palavra que foi traduzida aqui para ricamente,
Que Deus nos ajude a vivermos essa realidade. Eu fico feliz por você estar até aqui, são quase 200 dias, e que Ele nos ajude na continuidade do nosso desafio. Existem regras gerais aqui para esposas, maridos, filhos, servos, e que nós possamos dar uma atenção especial a cada uma delas, cada categoria que nós tivermos presentes aqui, para assim nós permitirmos que essa palavra, habitando em nós, nos transforme. Que Deus nos ajude na continuidade do nosso desafio.